Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos estudar hoje, continuando sobre o primeiro mandamento da lei de Deus, na questão 357, que nos proíbe o primeiro mandamento. Então nós vamos ver aqui o que este mandamento proíbe e de modo que o que está proibido é sobre pecado mortal, né? Quem faz o que está proibido neste mandamento peca mortalmente e normalmente peca contra a fé ao violar estas proibições do primeiro mandamento. Isso daqui é muito importante para os senhores, para todos nós, em realidade, percebermos, por um lado, a estupidez e ignorância do protestantismo, dos chamados, entre aspas, evangélicos, porque eles nos acusam de justamente o que a nossa religião nos proíbe. E, por outro lado, também incrimina a ignorância dos ditos católicos, ou maus católicos, que muitas vezes estão infringindo o mandamento de Deus por causa de certas práticas que às vezes recebem e se transmitem, vamos ver aqui o tema da superstição, por ignorância da religião também. Então vamos ao primeiro, o que nos proíbe, né? O primeiro mandamento proíbe-nos a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Então vamos ver aqui claramente o que é a idolatria, o que é a superstição, o que é o sacrilégio, o que é a heresia, e é muito interessante, é muito importante também, ademais de interessante, que cada um entenda bem, porque às vezes a gente chama há uma confusão das terminologias usadas de modo indevido, então vamos entender bem para saber usar estes termos e não fazer confusão. Então, o que é idolatria? Chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, ou a uma imagem, ou a um homem, culto supremo de adoração devido somente a Deus. Como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição? Na Sagrada Escritura está expressa esta proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que está em cima no céu e do que há embaixo na terra, e não adorarás tais coisas, nem lhes darás culto. Então vamos aqui nos deter um pouco e vamos ao texto sagrado para poder entender claramente o que está escrito, e exatamente o que está escrito é o que está sendo repetido pelo catecismo, e esta é a doutrina católica, obviamente. Então nós temos que ir ao livro do Êxodo, capítulo 20, e os primeiros versículos desse capítulo diz: e o Senhor pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei-te da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima do céu, e do que há embaixo na terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Não adorarás tais coisas, nem lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Bom, e aí depois Deus nosso Senhor começa a dizer, mandamento por mandamento, ao legislar aí no Monte Sinai. Então, primeira coisa, a proibição de Deus no Antigo Testamento é a seguinte: que não se pode fazer imagem de nada. Por quê?
Primeiro, nós temos que ter presente que o povo israelita, mesmo com essa proibição, caiu em idolatria inúmeras vezes. Segundo, o fato da confusão que havia desta tendência por causa dos pagãos, influência muito grande para os israelitas de caírem na idolatria, de adorar os deuses dos povos vizinhos. E aconteceu isso muitas vezes. Inclusive reis de Israel acabaram em idolatria. Depois, por uma questão também da revelação, nós não podemos fazer imagem de algo que nós não que não tem uma natureza visível. Então, por exemplo, como que eu vou representar um espírito puro? Pode-se ter simbologias, por exemplo, se representa a Santíssima Trindade por um triângulo, porque nas três linhas, os três traços que o compõem têm o mesmo tamanho e formam uma só figura geométrica. Agora, a Santíssima Trindade é um triângulo? De modo algum. Agora, simboliza? Sim, simboliza. Com propriedade? Não, porque estamos fazendo visível, é impróprio, mas é para o homem que aprende das coisas sensíveis, é algo que serve para instrução. Agora, Deus não podia ser representado por uma imagem, porque Deus não tinha assumido uma natureza humana. Então, como eu vou representar uma divindade, ou seja, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, sendo que ele não tem algo visível, representável? Aí os senhores vão dizer, padre, mas tem sim, lá no monte, aqui que estamos no capítulo, no Êxodo, Deus falava com Moisés por uma sarça ardente. Verdade, mas eu vou falar para os senhores, a sarça ardente era Deus? Não, não era Deus. Deus se fez visível por esta representação sensível, mas Deus não é um fogo, porque um fogo é algo material. É verdade que está escrito que Deus é um fogo abrasador, Pois é, mas isso são figuras também, para designar algo, mas estamos usando imagens que Deus não é um fogo, Deus não é um vento, Deus não é uma voz, Deus não é nada dessas representações. Mas desde o momento que Nosso Senhor explica muito bem São João Damasceno, explica muito bem que desde o momento da encarnação em que Deus, o Verbo, se fez carne, aí Deus pode ser representado por imagem. Que aí nós vamos entender porque nós temos um crucifixo, porque temos a imagem do menino Jesus, porque temos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, e essas imagens de nosso Senhor Jesus Cristo é imagem, sim, de Deus. Por quê? Porque a pessoa representada é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo. Mas no Antigo Testamento não havia se encarnado o Verbo, por isso Deus proíbe, porque todas essas representações que poderiam ser feitas seriam indevidas. Mas só que no Novo Testamento, desde a encarnação do Verbo, é possível Deus ser representado. Mas para que os senhores entendam que essa proibição é o primeiro mandamento da lei de Deus. Mas nós vamos um pouquinho mais adiante, porque nós temos que entender corretamente o que Deus está proibindo. No mesmo livro do Êxodo, sobre a Arca da Aliança, capítulo 25. Aqui está. Versículo 17. Farás também o propiciatório de ouro puríssimo, o seu comprimento terá 2 côvados e meio, e a largura côvago e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do oráculo.
um querubim esteja de um lado, o outro do outro, e cubram ambos os lados do propiciatório, estendendo as asas e cobrindo o oráculo, e estejam olhando um para o outro, com os rostos voltados para o propiciatório, com o qual deve estar coberta a arca, na qual porás o testemunho que eu te hei de dar. Então nós vemos aqui Deus mandar fazer 2 imagens de querubins. Aí os senhores vão falar, mas padre, pois é, um anjo não tem corpo. É verdade, não tem, é um espírito puro. Mas pode ser representado conforme em algumas manifestações angélicas apareceram. É uma representação imprópria, porque o anjo não tem corpo, mas Deus mandou fazer esses seres angélicos representados de modo visível. E 2, e colocados sob a Arca da Aliança. E vamos lembrar que a Arca da Aliança era o mais sagrado que havia no Antigo Testamento. Representava o que? A presença de Deus entre os hebreus. Deus é uma arca? Não, mas a arca era o que? Uma imagem. Então vamos ver aí a estupidez do protestante, porque não é uma questão bíblica. O problema do protestante é uma questão espiritual, que é o que? A soberba. Eles querem serem deuses. Esta é a... Então o protestantismo tem o grande pecado de ser uma idolatria ao homem. Por isso o humanismo, esta independência de Deus, porque eles legislaram acima de Deus, eles interpretaram a Sagrada Escritura acima do que Deus disse, por isso o protestantismo é uma grande idolatria. O protestantismo, ademais, é uma grande estupidez e é uma grande aberração, porque leva ao racionalismo. Então, ao divinizar-se tanto, eles são mais inteligentes do que 2000 anos de igreja. Eles se acham, não? Se acham mais inteligentes do que santos padres como Santo Agostinho, São João Crisóstomo e etc., Santo Ambrósio, São João Damasceno, se acham mais inteligentes do que esses homens que viveram mais próximo dos apóstolos e nunca combateram as imagens. Por quê? Porque eles entenderam muito bem a Sagrada Escritura. Se acham mais inteligentes do que os mártires, que nas catacumbas nós vemos pinturas de Nosso Senhor como Bom Pastor, da Santíssima Virgem, de mártires também, figuras representadas pela pintura, inclusive imagens de escultura também. Então eles se acham mais inteligentes. Ao se acharem, eles são o quê? Soberbos, é um problema espiritual. Então, e depois a soberba deles é tal, por quê? Porque eu vou me inclinar diante de uma imagem? Porque eles acham que são super tais, cheios de repletos do Espírito Santo. Então eles são como semideuses, cada pastorzinho, em suas interpretações fanáticas e absurdas da Sagrada Escritura. Então, leram um dia e falaram, não pode ter imagem, destruíram todas as imagens. Pois então, mas eu vou lhe dizer uma coisa, a Bíblia é uma imagem, então tem que jogar no fogo. Claro, por quê? Porque as letras são imagens do quê? De conceitos. Quando nós falamos, a nossa voz é uma imagem, sim, audível e inteligível. Então, quando eu digo algo, estou representando de modo sensível ideias. E na minha imaginação, daí vem imaginação, não é simples redundância, é etimologia mesma, então tem um monte de imagens, então vou destruir toda a imaginação. E depois o homem aprende a psicologia humana através de coisas sensíveis, ele entende as insensíveis. Então das coisas materiais ele pode transcender as espirituais, é a psicologia humana. Por isso o protestantismo é uma religião retardante. Realmente deixa as pessoas retardadas, realmente. Por quê? Porque não tem esta explicação conforme a psicologia humana. Então, o fato de pintar o nascimento de Nosso Senhor, ou vamos a um presépio representado por figuras, e ler o texto equivale absolutamente à mesma coisa, porque o texto em letras e em gesso as figuras do presépio e em tinta a pintura do mesmo capítulo de São Lucas. É a mesma coisa. Só muda o modo de ser representado. Então, se a idolatria tem um presépio, se a idolatria tem uma última ceia pintada ou esculpida, a idolatria tê-la escrita, porque é a mesma coisa, só muda o modo de representar.
Então, nós adoramos as imagens? De modo algum, nós não somos idiotas. Não somos. Quem vai adorar um monte de gesso? Quem vai adorar um monte de tinta? Não vai. Mas aquilo que está sendo representado, nós veneramos. Agora, a mesma coisa, você adora a Bíblia? De modo algum. Porque quem vai adorar um monte de letras? Mas o que está sendo dito é a palavra de Deus. Pois é, o que está no aglomerado de gesso e tinta representado é uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma imagem da Santíssima Virgem Maria, é uma imagem de um santo apóstolo, mártir. Então, o representado, sim, é algo sagrado e digno de veneração. Agora, o que é em si mesmo, que é um monte de gesso, é um monte de gesso. O que está na Bíblia em si mesmo, com um monte de letras, é um monte de letras. Mas o que está sendo dito com essas letras postas inteligentemente é a palavra de Deus Nosso Senhor. Então entendamos bem, hein? Porque hoje em dia isso daqui infiltrou dentro da igreja. Por isso a redução grotesca do número de imagens dentro das igrejas. As igrejas modernas têm um crucifixo, uma Nossa Senhora, um santo padroeiro e com muita sorte um São José e outro santo por aí num cantinho da igreja, mas essa diminuição de imagens foi posta por um espírito protestante. E isso daí entrou nas casas. As famílias hoje em dia já quase não têm imagens e tem constrangimento. Nós não somos idiotas, hein, para adorar imagens, mas nós somos o quê? Inteligentes suficientemente para imitar as pessoas que foram muito mais inteligentes que nós, como santos padres, que nos transmitiram a tradição de venerar imagens pintadas e esculpidas. Então, quem for inteligente fará o mesmo que os inteligentes fizeram, e quem for um estúpido e ignorante não fará o mesmo que os inteligentes fizeram. Assim, então, os protestantes são pura estupidez, pura ignorância, pura grosseria, puro racionalismo, pura soberba, porque eles adoram a eles mesmos, hein? Porque não é a Deus que eles adoram. Então, vamos aqui, para terminar esta questão, vamos aqui ao Templo de Salomão. Não é o do Edir Macedo, por favor. É o Templo de Salomão, construído pelo rei Salomão, que sabemos pela Sagrada Escritura que foi o homem mais sábio que houve. Ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. Pois então, com essa sabedoria que ele pediu a Deus e Deus lhe deu, ele vai construir um magnífico templo. E vamos lá, o que tinha nesse magnífico templo do homem mais sábio que houve na face da terra? Ou um dos... tinha muitas coisas feitas com o melhor dos ourives. E ele colocou aqui, ó. E nada havia no templo que não tivesse coberto de ouro, até cobriu de ouro todo o altar do oráculo. E pôs no oráculo dois querubins, feitos de pau de oliveira, de 10 côvados de altura. Uma das asas de um querubim tinha 5 côvados, e a outra asa deste querubim tinha também 5 côvados. Isto é, tinham 10 côvados desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados, com a mesma dimensão, e o feitio de ambos os querubins era o mesmo. Isto é, o primeiro querubim tinha 10 côvados de altura e o segundo querubim da mesma sorte. E pôs os querubins no meio do templo interior, e os querubins tinham as suas asas estendidas, e uma asa tocava na parede, e a asa do segundo querubim tocava na outra parede, e as asas juntavam-se no meio do templo, cobriu também de ouro os querubins. Então nós vemos aqui um homem inteligente, com a inteligência, com a sabedoria do Espírito Santo, fazer 2 imagens e colocá-las no templo de modo magnífico, esculpidas em quê? Em madeira de oliveira. E Salomão foi idólatra por isso? Não, porque nós vamos ver que Deus vai aceitar o templo e vai encher da sua glória na dedicação do templo, que está no capítulo 8º do terceiro livro dos reis, e a menção dos anjos na construção do templo está no terceiro livro dos reis, no capítulo 6 e no versículos 23 seguintes. Então, queridas almas, quem não sabe ler a Bíblia não é o católico.
Porque uma coisa é ler a Bíblia e não entendê-la, como faz os protestantes, e outra coisa é praticar a Sagrada Escritura pela tradição e sem ter que ficar lendo a Bíblia, que é a prática do católico. Quando nós fazemos o que a igreja faz, nós estamos fazendo o que a Bíblia disse. Então, assim, quem faz o que está escrito está fazendo sem ter lido, mas está obedecendo a Deus, e quem lê e não obedece, de balde está lendo, está perdendo seu tempo, porque só está mesmo deturpando o que está lendo e está colocando brasa sobre a sua cabeça. Então vamos lá. Voltando ao catecismo. Proíbem estas palavras todas as espécies de imagem, questão 360. Não. Por certo, mas só as das falsas divindades, feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras. Tanto isto é verdade que o próprio Deus deu ordem a Moisés para fazer uma como 2 estátuas de querubins que estavam sobre a arca e a serpente de bronze no deserto. Vamos lá. Serpente de bronze. Números. Voltando à Sagrada Escritura. Capítulo 21, versículo 4. Vamos aqui um pouquinho mais adiante. Versículo 7, não? Os israelitas foram ter com Moisés e disseram-lhe: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti, roga-lhe que afaste de nós as serpentes. E Moisés orou pelo povo, o Senhor disse-lhe: O Senhor, ou seja, Deus disse a Moisés. O que Deus disse? Faze uma serpente de bronze e ponha por sinal: aquele que tendo ferido olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la por sinal, e os feridos que olhavam para ela saravam. Então nós vemos aqui Deus usar uma serpente de bronze para curar os que foram picados pelas serpentes que Deus enviou para castigar os que haviam murmurado contra Deus e contra Moisés. Então eu sou o protestante que é um estúpido, hein? Porque eles não são capazes de ter imagem e não adorá-las. Então, como eles são incapazes disso, o que eles fazem? Destrói as imagens. Da mesma forma, o protestante não é capaz de comer com sobriedade. Então, o que ele faz? Destrói a comida. O protestante não é capaz de viver o 6º e 9º mandamento com a castidade. O que ele faz? Ele destrói a virtude da castidade. Por isso, não existe virgindade no protestantismo. Então, eles gostam de destruir o que eles deviam venerar. Porque eles não conseguem fazer, então o que eles fazem? Eles destroem. Então eles não conseguem olhar para uma imagem como um católico, porque se eles tivessem imagem, eles seriam como os judeus no Antigo Testamento, iam adorar. Então eles destroem as imagens. Por isso é um povo impenitente e incorrigível, porque em vez de corrigir-se a si, eles destroem o que é a virtude que eles deviam praticar. Aí os senhores vão entender porque destroem as imagens, destroem os livros da Bíblia que eles não gostaram, destroem depois a estrutura da igreja, destrói o sacerdócio, destrói o sacrifício da missa. Por quê? Porque eles são incapazes de praticar essas coisas. Por quê? Porque eles se sentem Deus. Então, quanto mais eles se exaltam, mais quem se exalta será humilhado. Então, eles são humilhados assim ao mais profundo da estupidez, porque se exaltam. O que é a superstição? Chama-se superstição toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como atribuir a uma ação ou uma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. Agora, isso daqui incrimina muitos católicos ignorantes. O que acontece? Superstição são entre nós, graças a Deus entre nós, espero que não esteja, mas entre muitos estão a questão de simpatias. São estupidezes, ademais de ser magias e diabruras. Simpatias. O católico não faz isso jamais, hein? Depois, crendices, assim, colocarem em certas coisas um poder que não tem. O que diz o catecismo, por exemplo, uma figa. O que adianta ter um dedo cruzado de madeira? Aquilo vai proteger alguém? Nunca. 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 Eu lembro um caso que aconteceu não há muito tempo, não. Havia aqui no Brasil mesmo, uma possessa
e o padre exorcista foi exorcizá-la, e o diabo dizia algo assim, ou semelhante, que não ia embora. Por quê? Porque sobre ela estava a mão dele. E quando o padre olhou no pescoço estava pendurado o quê? Uma figa. Então tem gente que se protege com uma figa e não sabe que aquilo nada mais que a mão do diabo. Só isso. E a mão do diabo não pode proteger ninguém. Então o que um católico faz quando ganha uma figa? Uma marretada e joga no lixo. Ah, é de ouro, e não importa. De prata, nenhum problema. Uma marretada conserta. De madeira, joga ao fogo. Tudo resolvido. Ah, foi minha avó que me deu. Pois é, mortifique então o afeto desordenado. Ou corrija-o. Ame mais a Deus do que os presentes errôneos que lhe deu a sua avó, a sua tia, o amigo, seja quem for. Se Deus proibiu, está proibido. Depois, pessoas que colocam comigo ninguém pode, né? Aquela planta bem venenosa por sinal, mas bela, não? Folhas largas, umas têm umas pintinhas brancas, colocam com a espada de São Jorge, guiné, arruda, uma pimenteira. Pois é, essas plantas podem proteger alguém? De modo algum. Se deixa de pôr água, comigo ninguém pode, resiste muito, por isso chama assim. Mas deixa 3 meses sem água, vamos ver o que acontece com eles. Pois é, o que nos protege? A graça de Deus, os sacramentais. Se for uma planta benta na festa da Assunção, por exemplo, que abençoamos, aí é diferente. Existe uma virtude de uma bênção que repousa sobre aquela planta. Ou um ramo do Domingo de Ramos, é diferente. Ele está seco, mas a graça da virtude da bênção permanece sobre ele mesmo seco. Agora, comigo ninguém pode, que pode? Uma pimenta. Vira um ótimo molho de pimenta, mas não pode proteger ninguém. Pelo menos contra as forças do mal não pode. Então são superstições que vão aparecendo no meio católico. Mas só que não é só os católicos. Os protestantes que se sentem, pelo menos os tais, têm muita superstição. Por exemplo, é famosa a seita do Edir Macedo, muitas superstições. Ter o báculo de Moisés que abriu lá o Mar Vermelho, então eles fizeram vários báculos para dar para aquelas campanhas que eles fazem. E o que acontece? Para abrir a vida das pessoas, o báculo de Moisés, nem existe mais. E depois, quem abriu o Mar Vermelho não era o báculo de Moisés, era a virtude de Deus. Você pode ter o cajado que for, não vai abrir seus caminhos. Quem abre os seus caminhos são as virtudes, e quem fecha os seus caminhos são os seus pecados, então se converta a Deus. Você vê que eles também têm um monte de superstição, e superstições com fundo ou maquiado de bíblico, porque a Bíblia não ensina superstições, mas eles são tão malignos que pegam fatos bíblicos e transformam em superstições, por isso eles são profanadores, em realidade sacrílegos, ambas coisas, como trata a Sagrada Escritura. Então, o que é sacrilégio? Falando, sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada a seu culto. Então, se tem algo sagrado e eu dou um uso indevido, eu profano. E a profanação de coisas que são em si mesmo sagradas é um sacrilégio. Então, por exemplo, comungar em estado de pecado mortal. A Sagrada Eucaristia é dada para as almas que estão em estado de graça. Então, colocar a Sagrada Hóstia numa alma suja pelo pecado mortal é maltratá-la. Isso é um sacrilégio gravíssimo. São Paulo diz, não? Quem come o corpo de Nosso Senhor e bebe seu sangue indignamente é réu, ou seja, comete um crime contra Nosso Senhor e seu corpo, sangue, alma e divindade. Depois, alguém pega um cálice usado na missa e usa para beber vinho na mesa. Sacrilégio. Porque profano, o cálice não foi feito para beber eu falo no cálice de missa. Foi feito para um vaso sacrificial, para o sangue de Nosso Senhor, não foi para estar em mesas. Profanação. Depois temos aí muitas outras, o que os protestantes fazem com as imagens sagradas, ou os péssimos católicos,
destrói, desmerecem, deixam jogadas, as irreverências feitas com objetos bentos, o terço jogado, rodado, ficam rodando como se fosse uma correntinha, depois mordem, dão para as crianças brincar, tudo isso é irreverência. E aí toca o quê? A sacralidade daquilo posta ao nível de uma coisa comum e qualquer. Isso é um pecado, sim, senhores. E o que é heresia? A heresia é um erro culpável de inteligência pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade de fé. Então, o herege é aquele que culpavelmente ele tem um erro de inteligência pelo qual ele vai negar com pertinácia alguma verdade de fé. Então, ele vai negar o que Deus afirma e ele vai afirmar o que Deus está negando. É sempre o contrário. Então, a heresia é o que? É acreditar de modo contrário à revelação feita por Nosso Senhor. Então, aqui hereges é todos os protestantes, todos os cismáticos são aqueles que separaram do corpo da igreja. Mas com o passar do tempo, o cismático também vira herege. É o correr do rio da iniquidade, né? Vira cismático, com o tempo vira herege. E o herege também, com o tempo, vira cismático. A igreja ortodoxa, cismática, tem heresias várias, os protestantes por heresia por todos os lados e muitas outras coisas. Muitas outras sociedades por aí. Espiritismo. Aí depois tem o paganismo, não? Que acabam negando verdades de fé, sim, mas eles não estão classificados porque eles não são apóstatas, não são falsos cristãos, é outra classe de gente, certo? Não confundir. Que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também todo o comércio ou trato com o demônio e afiliar-se a seitas anticristãs. Eu vou só dizer uma coisa aqui. Seitas anticristãs não quer dizer que se pode afiliar a uma seita cristã. Por quê? Porque não existe uma seita cristã. Porque os evangélicos, entre aspas, protestantes, essa gente não é cristã, hein? Já dizemos isso. Já disse e vou repetir, eles não são cristãos. Porque cristão é aquele que crê em Cristo do modo com que Cristo disse. Então, acabamos de ver que eles deturbam a Sagrada Escritura. São falsos cristãos? Sim, mas em realidade o nome de cristãos é dado a eles por uma redundância. Igual o cristianismo. É da religião dos que creem em Cristo. Mas se eu tiro alguma verdade de Cristo, eu não acredito em Cristo. Por quê? Porque eu estou dizendo que Deus, Cristo, que é a suprema verdade, porque Ele é Deus, Ele disse uma coisa, mas só que nisso Ele errou. Então, como que o protestante deixa de ser cristão? Ao momento que ele tirou um livro da Bíblia, por exemplo, ele está dizendo, Deus é a suprema verdade, mas errou quando ele escreveu o livro de Tobias, então eles arrancaram. Então, é dado para não compará-los com o hindu. É verdade, não é a mesma coisa, mas só que é um nome indevido, não são cristãos. Então, associar-se a qualquer seita, isso é um pecado contra a fé. É ajudar a Sheshonoer, é estar aí em filantropia, dando mantimentos para o espiritismo fazer as suas falsas caridades. É depois estar tomando um passe no centro espírita, é levar uma criança no terreiro, é fazer uma meditação zen budista. Tudo isso é o quê? São coisas proibidas pelo primeiro mandamento, que são coisas contrárias à fé. Contrária à fé católica. Única verdadeira. Quem recorre ao demônio, invoca e comete pecado grave? Sim. Por quê? Porque a invocação do demônio é um pecado contra o primeiro mandamento. Aqui, invocação do demônio, por exemplo, essas cartas psicografadas, você acha que é a sua bisa que está escrevendo carta? Não, é o diabo que está imitando a letra dela. E depois tem essas bruxarias que as pessoas fazem, e depois certas pragas e maldições são invocações demoníacas também, porque
Porque quem ouve uma coisa dessa? Desejar o mal para o próximo. Então temos que ter muito cuidado também com isso daí, que vamos minando e pondo abaixo o primeiro mandamento da lei de Deus. Quem recorre ao demônio e o invoca comete pecado grave? Sim. Quem recorre ao demônio e o invoca comete um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. Então, aqui são as inúmeras pombagiras e exus mirins que andam circulando pela Igreja Universal, hein? Aquela invocação, primeiro que um teatro, e quando eles estão querendo fazer um teatro bem semelhante, eu não duvido não que esses espíritos das trevas apareçam lá para enganar mais gente, já que eles trabalham juntos. Então, são invocações, hein? Então temos que ter cuidado, você vê, um cristão não invoca o demônio. Aí o catecismo vai dizer aqui, e com isso nós concluímos, questão 366. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes ou consultar de algum modo as almas dos mortos por meio do espiritismo? Todas as práticas do espiritismo são proibidas, porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de invenções diabólicas, razão porque foram justamente interditas pela Igreja. Pois é, os livros da Gasparetto, As Violetas da Janela, não é isso? Livros psicografados, cartas psicografadas, água, tem uma água que eles deixam lá debaixo de uma luz, tudo isso é diabólico. Remédios, cirurgias, não é porque funciona que é de Deus, hein? O diabo só vai fazer um monte de cirurgia. Aí tá aquele famoso que foi incriminado aí no... Pois é, Dr. Fritz também, que descia não sei em quem. Todos, Chico Xavier e todas as suas mazelas, entre pilantragens e eficazes intervenções angélicas, não é do anjo do céu, hein? São anjos caídos. O diabo perdeu a graça, mas não perdeu a destreza angélica, assim que tenham cuidado com isso daí. É tudo proibido e tudo isso é pecado imortal e contrário à fé.